Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considerando a expressão algébrica x² mais x menos 1 sobre x² menos 1, dividida por x³ mais x² menos x sobre 2x mais 2, simplifique-a. Muito bem, para realizar a simplificação, nós vamos adotar o seguinte procedimento. O numerador aqui do primeiro fator, x² mais x menos 1, nós vamos só repetir. Então, vamos fazer isso. Nós temos x² mais o x e menos 1. No seu denominador, onde nós vemos x² menos 1, visando uma fatoração futura por agrupamento, vai receber a soma e também a subtração de uma expressão que nos permitirá realizar tal fatoração. Bem, então, nós vamos repetir o x², nós vamos diminuir x e, simultaneamente, somar o x. Mas por que, professor? Ora, se nós diminuímos o x e somamos o x já na sequência, nós não alteramos a expressão original, além de que isto pode servir aos nossos objetivos futuros. Então, agora repetimos o resto da expressão com menos 1. Muito bem, vamos agora também pensar um pouquinho na próxima expressão, ou seja, dividido por, e nós temos x³ mais x² menos x, que também poderá receber uma transformação. Tal transformação estará vinculada à fatoração futura. Nesse contexto, então, x² pode ser reescrito como sendo x vezes x². x² pode ser reescrito como sendo mais x vezes o x. E aqui, menos o x também pode ser representado por menos x vezes 1. No denominador, nós temos 2x mais 2. Então, 2x mais 2 vezes 1. Ah, professor, eu sei fatorar sem colocar esse vezes 1. Tudo bem, não tem problema. Você faz assim, então. E, apenas para que a representação desse pensamento que você e eu tivemos possa ficar um pouco mais clara, talvez seja interessante realizar tais representações da unidade. E continuando, então, agora, já que procedemos deste modo aqui, na segunda expressão, nós vamos também fazer o mesmo procedimento, adotar o mesmo procedimento na primeira expressão. Vamos repetir mais uma vez o numerador com x² mais o x menos o número 1. E no denominador, nós vamos também realizar essas reescritas. x² podemos representar como sendo x vezes o x. Aqui, onde nós temos menos o x, podemos fazer menos x vezes 1. E simplesmente repetir x menos 1. Então, mais x menos 1. Já na segunda expressão, ou segundo fator, nós vamos colocar em evidência o que for possível nesse contexto. Então, vamos verificar aqui que no numerador nós temos um x e outro x que podem ser colocados em destaque. Então, x vezes. E, entre aspas, quando retiramos esse x, sobra um x² mais outro x e menos o número 1. Já no denominador, podemos colocar em evidência o 2. Então, 2 que multiplica, e aí nós temos o x mais o 1, que apenas vamos repetir entre parênteses. E com esta fatoração, nós conseguimos justificar o porquê do destaque do número 1, tanto no numerador como no denominador. Tudo bem, então?
Bem, podemos continuar mais um pouquinho. Na sequência, nós temos aqui no numerador, no primeiro fator, x² mais o x menos 1, que apenas repetimos. Tudo dividido por... E no denominador também vamos proceder de modo análogo ao que fizemos anteriormente, ou seja, vamos colocar o x em evidência. E aí nós temos o primeiro x menos o número 1, que destacamos. E mais apenas para verificarmos mais adiante uma similaridade, nós temos aqui o x menos 1, que também vamos colocar entre parênteses. No numerador, podemos pôr entre parênteses apenas para que talvez possamos reconhecer melhor no passo seguinte o que nós vamos fazer. Agora, veja só, na expressão anterior, nós temos ainda a divisão. Então, vamos destacar essa divisão que não havia sido feita anteriormente. Bem, se você quiser entender o que nós vamos fazer na sequência, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para a explicação da regrinha que vamos nos servir agora. Essa regrinha está no meio de uma outra questão que nós resolvemos oportunamente, mas aqui nós vamos deixar para que você pesquise nesse vídeo anterior, se você tiver interesse de querer saber o porquê isto pode ser realizado. Muito bem, nesse contexto então vamos apenas usar tal, entre aspas, regra ou procedimento. Qual seja, veja que nós temos a divisão aqui de duas frações. Toda vez que isto acontece, se nós desejarmos, nós podemos, mais uma vez, entre aspas, transformar essa divisão em multiplicação. Desde que nós façamos a inversão do que será o denominador da expressão antiga, ou seja, da segunda expressão. A inversão é feita assim. 2 que multiplica x mais 1, ou seja, o que está no denominador, escrevemos no numerador. O que está embaixo, escrevemos em cima. E o que está no numerador, escreveremos no denominador. Ou seja, o que está em cima, escreveremos na parte de baixo da fração. Então, continuando. Agora podemos realizar simplificações. Veja só, x² mais x menos 1 pode ser dividido por x² mais x menos 1. X mais 1 do numerador pode ser simplificado por, bem, por enquanto, nenhuma expressão. Como assim, professor? Veja que no denominador ainda nós não colocamos em evidência o x menos 1. Então, precisamos fazê-lo antes de que a simplificação seja possível. E voltando aqui a esse denominador, veja que tem x menos 1 que podemos colocar multiplicando por 1. E é justamente este x menos 1 que vamos colocar em evidência. Então, sendo assim, x² mais x menos 1, como foi simplificado, essa simplificação é decorrente de uma divisão realizada, então o que nós temos é o número 1 como consequência, como quociente, como resultado, vezes o 2x mais 1. Então, nós vamos só repetir aqui 2 que multiplica x mais 1. E no denominador, colocamos em evidência agora o x menos 1 e o x menos 1. Então, x menos 1. Que multiplica este x, nós vamos preservar, mais o 1 que preservamos também. E, claro, vezes o x da segunda expressão. E agora sim podemos simplificar x mais 1 do numerador com x mais 1 do denominador. Como resultado final, vamos encontrar no numerador o número 2 sobre x vezes o x menos 1. E agora nós temos a parte final do que foi solicitado da questão já pronta. Ou seja, qual é a simplificação de toda a expressão original? Bem, a simplificação resultante será 2 sobre x vezes x menos 1. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo,
Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se conhecerem alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, fiquem à vontade para compartilhar. Tudo bem então? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!